Tá no ar? Pessoal, boa noite. Eu sou Alessandro Rubel. Eu sou a Cristiane Mazedo. Sejam bem-vindos a mais um programa Consciência Empresarial. Cris, o que é o programa Consciência Empresarial? Consciência Empresarial, a gente busca trazer para vocês a realidade que acontece dentro das organizações, com executivos, com pessoas que contam a experiência de liderança, de uma cultura colaborativa, de uma gestão participativa. Das organizações, com executivos. Ao vivo é isso. É isso aí, pessoal. O programa aqui está na TV Conexa, ao vivo, 100% online, 100% digital, 100% ao vivo, 100% interativa. Então, vocês que estão chegando, já comecem a compartilhar nosso programa, participem com perguntas, temos um entrevistado muito bacana aqui hoje. E por falar em TV Conexa, vamos falar um pouquinho sobre os programas da semana. Nós temos hoje, toda segunda-feira, programa Consciência Empresarial. Estava com saudade, viu, Cris? Eu também. Ficamos uma semana fora da saudade de interagir com todo mundo, apesar que nós interagimos com nossa chamada, né, com os outros programas, que a gente está sempre interagindo. A gente lançou um livezinho aí, né? Exatamente. De terça-feira, toda terça, temos o programa Descomplica, com Mariana Vidal, que está bombando, está bem bacana também. Quarta-feira nós temos Contemporânea Live com a Zi, que também está bombando esse programa na última quarta-feira, né, Zi? Parabéns pelo seu programa, Zi. Muito legal. Quinta nós temos... temos que parar de balançar, nós temos que nos corrigir. Quinta-feira nós temos Dicas de Ouro com a Samira Gali, que também está indo muito bem. E na próxima semana, diretores, terça-feira, né? Terça-feira teremos uma surpresa às 9 horas. Isso vocês não podem perder, vai estar incrível. Então baixem o aplicativo da TV Conexa, seja no iOS, seja no Android, para vocês poderem receber todas as informações de toda essa nossa grade de programas, que está sendo bem bacana, viu? E aí, Cris, o que nós temos hoje de bom aqui? Olha, hoje nós temos um convidado que é nosso amigo, nosso querido, que nós temos uma grande admiração por ele, o Ramon Acaraz, que ele é presidente de uma das maiores empresas de logística do Brasil. E boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Alessandro. Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, né, Cris? Olha, para a gente realmente, né, Ale, trazer o Ramon aqui é uma realização nossa, porque nós te conhecemos já há algum tempo, né, Ramon? Verdade. Sabemos da tua experiência, sabemos de todo o seu sucesso como presidente de uma empresa, uma organização linda como a sua. Parabéns por sua realização. Obrigado pelo convite. Cris, deixa eu dar boas-vindas aqui para Marina, Rafael está aqui conosco, Fernando Sanches, sejam bem-vindos. Robson, olha o Robson aí, cara. Esse aí está sempre nos acompanhando aí. Aloysio, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos compartilhar. E, claro, agora aproveitar aqui da presença do Ramon, pela nossa... é uma alegria muito grande para começar a nossa entrevista. E compartilhem e façam perguntas, pessoal. Vamos lá. Ramon, muito boa noite, muito obrigada por estar aqui conosco. Nós gostaríamos de saber como que você chegou à presidência de uma grande empresa como a sua. Como que foi esse caminhar teu? Então, Cris, eu costumo dizer o seguinte, o único lugar onde o cara vira presidente sem se preparar é na política, né? A gente tem alguns exemplos no Brasil, mesmo fora do Brasil, e a gente vê que isso é sempre um problema. Isso não acontece na vida privada, né? Então, como começou? Começou há mais de 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar, escolhi a engenharia, depois escolhi a engenharia de transporte. Na época não se falava em logística, mas seria hoje logística. Então, já estudando, escolhi que esse seria o meu caminho, sem saber exatamente aonde eu ia trabalhar, mas gostei da área. Você tinha ideia nesse começo que você ia se tornar um grande presidente? Difícil, né? Mas lógico, tinha ambição, como qualquer estudante, né, quer se dar bem profissionalmente, tinha essa ambição. E há mais ou menos 32 anos atrás, comecei o meu primeiro estágio numa grande empresa de transporte, era a maior do Brasil na época, até dirigida, presidida por uma mulher na época, imagina. Olha que bárbaro. Uma coisa bem inovadora. E ela achou bem legal essa ideia de ter um engenheiro, que não era uma coisa comum na época. E foi que eu comecei a me preparar aí, né? Depois de alguns anos, abri a minha empresa de consultoria, o que me permitiu conhecer várias empresas. Isso foi muito importante para eu ter uma experiência plurificada, né? Conhecer desde
empresas grandes, pequenas, médias, os que acertavam, os que erravam. Consultoria na área de transporte. Na área de transporte, na área de logística. Então, dei cursos pelo Brasil inteiro, conheci muitas empresas, isso foi muito importante, né? Porque eu conheci o que dava certo, conheci o que dava errado, as duas experiências são importantíssimas. Depois fui ser diretor de uma empresa que era grande também e virei um pequeno sócio. Depois abri a minha própria empresa, que é a Fadel. Então, você veja, são 30 anos de preparo. Né? Eu acho que é a única forma de você conseguir fazer um bom papel, né? Uma boa gestão. Você tem que estar preparado para a função que você exerce, seja ela de presidente, gerente, diretor. A gente costuma dizer o seguinte: antes de exercer o cargo de gerente, seja gerente, né? Antes de exercer o cargo de diretor, seja diretor, e isso vale para presidente também. Né? Então... E me fala uma coisa, quais foram os maiores desafios, na tua opinião, que você enfrentou nesse teu caminhar aí para chegar à presidência? Olha, o meu maior desafio primeiro são os desafios do Brasil, né? O Brasil é um país complexo, então se a gente pegar nesses últimos 30 anos, o que não faltaram foram crises, o que não faltaram foram problemas em relação ao Brasil, então a gente sempre está sendo testado se aquelas suas metas, se aquele caminho que você escolheu é o correto, então a gente sempre fica inclinado a mudar de caminho, porque o sucesso demora, né? As pessoas querem um sucesso rápido e ele não acontece rapidamente. Então eu diria que nos meus primeiros 15 anos de profissão, eu sempre me perguntei se eu estava no caminho certo, se não era melhor mudar para lá, mudar para cá, etc. Então acho que o desafio é você se manter fiel ao seu propósito, se manter fiel ao seu objetivo, se manter fiel à sua meta de carreira, né? Então eu desafio manter seus valores, outra coisa importante, principalmente no Brasil, onde a gente vê exemplos tão negativos e, em alguns momentos, até o sucesso de pessoas que usam caminhos não dos mais corretos, digamos assim. Então, manter o seu foco, manter a disciplina nos seus objetivos e, principalmente, mantendo os seus valores, eu acho que é o maior desafio. Ô, Ramon, a gente sabe... Eu quero pegar um gancho aqui bacana, porque quando você fala assim, seja gerente antes, né? Seja diretor antes, eu gosto muito dessa fala, né? Se a gente pudesse falar para o internauta assim, o que é ser um gerente antes, né? Esse comportamento, como é que você poderia trazer isso? Olha, o que acontece? As pessoas ficam buscando cargos, né? É muito comum as pessoas entrarem numa empresa e falarem assim, puta, eu quero ser um gerente, talvez porque ganhe mais, talvez porque, enfim, seja um cargo mais importante. Mas será que a pessoa se pergunta, eu estou preparado para ser um gerente? Né? Então, quando eu digo ser um gerente antes de ser um gerente, é você se preparar e começar a se comportar como gerente, mesmo antes de você ser eleito para esse cargo. Porque, vamos lembrar que ninguém contrata ou promove uma pessoa para ser gerente, fala, olha, a partir de hoje você vai ser gerente, agora você vai aprender a ser gerente. Não. A pessoa já está preparada para ser gerente, já se mostra como tal, e isso fica visível para os seus líderes, e aí, automaticamente, ele se torna de fato, né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, você ser maduro para aquilo que você faz. Hoje nós sabemos, ótima pergunta, adorei. Hoje nós sabemos que você é um líder admirado e respeitado dentro da tua empresa, e é um exemplo, as pessoas seguem você. Tomara. Mas sempre foi assim, Ramon? Ou você teve que mudar alguma coisa, algum comportamento ao longo do caminho? Como que você percebe a tua liderança antes e agora? Não, eu acho assim, eu acho que demora para você ser seguido, né? Até porque eu acho que demora até para você seguir você mesmo, né? Então, a primeira coisa é você formar exatamente o que você quer, né? Então, formar os seus objetivos, a metodologia para chegar aos seus objetivos, ter a disciplina para isso e construir crenças, né? Construir crenças, construir valores, porque é isso que vai atrair seus líderes. Fora as metas, fora os desafios, fora a metodologia, fora o engajamento, fora a motivação, fora tudo isso que faz parte da liderança, o que de fato segura as pessoas em um grupo, não só na liderança, né? Se a gente lembrar, por que a gente é amigo de umas pessoas e não é de outras? Por que a gente se une a um grupo e não se une a outro?
o que une as pessoas de fato? Né? Aí eu costumo brincar com o seguinte, gambá procura gambá. Né? Você não vê gambá com cachorro. Por quê? Não é? Então, o que eu quero dizer com isso? O que une as pessoas são valores, são crenças. Então, as pessoas, para estarem próximas de você, elas precisam acreditar naquilo que você acredita. E para que as pessoas acreditem no que você acredita, você precisa ser muito transparente, você precisa ser muito coerente. Né? Para que as pessoas possam falar, puta, aquele cara falou um negócio há 6 meses atrás, está cumprindo, está mostrando aquilo que disse que ia fazer. É isso que vai atraindo as pessoas para te levar a algum lugar. Lógico, isso demora muito tempo para você ter essa maturidade, demora muito tempo para você entender essas coisas. Né? A gente, num primeiro momento, quando a gente é muito jovem, costuma ter uma liderança meio arrogante, isso é comum. Eu tive a oportunidade de ser líder muito jovem, com 20 e poucos anos. Eu me lembro que eu era arrogante. Né? Por quê? Porque eu era chefe. Ai, conta pra gente algum episódio assim. Não, você imagina, um gerente com 23, 24 anos, tinha como meu liderado gente que podia ser meu pai, né? Então eu me achava muito bom, me achava chefe, né? E não dava certo, né? Quer dizer, algumas pessoas a gente via que fazia por obrigação ou fazia porque não queria perder o emprego, etc. E aquilo me incomodava. Pô, mas no fundo eu pensava assim, o que eu estou fazendo de errado? Né? Por que as pessoas não se engajam? Por que as pessoas não estão de verdade naquele time? Né? E aí, aos poucos, você vai percebendo que a arrogância ela é o inimigo da liderança. Né? Eu acho que a liderança é o avesso disso, né? É a humildade. Então, é que liderança e humildade, quando você olha isso num primeiro momento, parece que não conversam. E o verdadeiro líder é o verdadeiro humilde. O verdadeiro líder é aquele que não quer ser servido, é o que serve. Então, acho que essa é a parte mais difícil para você entender de fato isso. Outra coisa muito desafiadora na liderança é que, num primeiro momento, você intuitivamente quer que as pessoas se comportem como você. No fundo é isso, né? É mais fácil. O ideal seria o quê? Eu liderar um monte de Ramon, né? Por quê? Porque supostamente eu conheço. Mas isso não existe. Né? Isso é impossível. Então, as pessoas são diferentes. E isso é super importante para o grupo. Você também demora um pouquinho para entender isso. Se eu tivesse um time só de Ramon, o time seria um lixo. Não ia para lugar nenhum. Né? Então, a diferença é fundamental. Outra coisa importante, você descobrir o potencial de cada pessoa. Né? Imagina, eu costumo exemplificar como um time de futebol para ficar mais fácil. Imagina se eu só tivesse 11 Romários no meu jogo, no meu time. Né? Seria horrível o time, né? Ou 11 Ronaldinhos. Então, qual é um bom time? Eu tenho lá o artilheiro, eu tenho lá um Romário, eu tenho assim um Neymar, um Ronaldinho, mas eu tenho um bom goleiro, eu tenho uma boa defesa. Se eu tiver um cara na defesa com complexo de artilheiro, não vai funcionar. Né? Então eu preciso de lá um artilheiro com características de artilheiro, uma defesa com características de defesa, e um goleiro com características de goleiro. E o que o bom técnico faz? Tira o melhor proveito do grupo. Ramon, mas é humildade sua falar que se tivesse um time só de Ramons, né, seria um lixo. Então já começa essa humildade por aí. Mas deixa eu falar aqui, Ramon, agora eu vou precisar interagir um pouquinho com o povo, que está entrando muita gente aqui, eu tenho um monte de pergunta aqui. O Robson está falando ali, parabéns, Cris, parabéns, vocês fizeram diferente na nossa vida, muito bacana isso. Nádia, boa noite, gratidão pela sua audiência aqui conosco. O Bernardino, ter a postura do cargo que você quer ser, é isso? Aprendi isso dentro da Fadel, isso faz a diferença. Bernardino, Ramon, um exemplo é um líder que lidera pelo exemplo. Parabéns, Ramon. Esses são seus seguidores aqui, né? Mas vou fazer uma pergunta aqui. Fernando Sanches, obrigado, Fernando. A Fadel é uma empresa jovem. Verdade. Não é qualquer empresa que consegue tanto sucesso em apenas 15 anos. Esse já conhece um pouco da sua história, hein? Qual o segredo desse sucesso em tão pouco tempo? Bom, eu acho assim, é difícil a gente, em primeiro lugar, eu já falei isso naquela palestra, eu acho que o sucesso é sempre relativo. Né? O sucesso não é absoluto e o sucesso não pode ser um objetivo em si. Eu, quando montei a Fadel, junto com o meu sócio, nós não pensamos nisso. Vamos abrir uma empresa para ficar ricos, vamos abrir uma empresa para termos sucesso. Porque isso não vai dar certo. Né? A gente abre uma empresa porque a gente acredita em algum objetivo. Pô, eu quero montar uma empresa,
eu quero fazer diferente dos meus concorrentes, ou fazer diferente das empresas que existem, vou juntar um grupo de pessoas que acreditem na mesma coisa que a gente e vou fazer bem feito. O que vai dar? Bom, o que vai dar, não sei. Né? Eu planejo o próximo ano. Se me perguntassem há 15 anos atrás se eu imaginava que a Fadel ia chegar onde chegou, eu jamais imaginava, porque se eu imaginasse eu vendia a fórmula, né? Nem fazia. Então, eu acho que assim, você tem que montar uma empresa sem se preocupar com isso, se você vai ser maior, se você vai ter sucesso, faça o seu melhor. Né? E é isso que a gente acreditou, a gente montou, eu me lembro, os primeiros anos de Fadel foram extremamente gratificantes, né? Assim, a gente era muito próximo aos funcionários, eu me lembro que a gente abriu várias cidades, depois por uma série de questões saiu dessas cidades, era sempre uma festa, muito bacana isso, as pessoas te agradecendo. Sabe? Isso é muito bacana. Você precisa acreditar nas pessoas, precisa acreditar no que você faz, precisa fazer bem feito aquilo que você faz e a coisa vai indo. É lógico, a gente aproveitou uma oportunidade que a gente pegou bons 15 anos do Brasil. O Brasil, os últimos 10 anos, foram 10 anos, 15 anos de ouro, né? Desde o Plano Real, etc, etc. Então, a gente, claro que a sorte sempre ajuda um pouco. Então, quando a gente deu sorte de pegar uma boa fase e foi competente o suficiente para aproveitar essa boa fase. Né? Segundo o seu Sérgio, você era meio doido. Mas, assim, o que significa isso? É arrojo, né? Eu acho assim, tem determinada fase da vida que você precisa ser arrojado. Você Quem não pode é seu ter Sérgio, medo. né? O Sérgio é meu sócio, né? E talvez o Sérgio seja a pessoa que mais acreditou em mim. Eu sempre digo que o Sérgio acreditou em mim antes de mim mesmo. Né? Ele sempre foi muito... Assim, o que eu falava para fazer, eu falava para falar, ele falava, vamos fazer. Né? Então, foi uma pessoa muito especial, é uma pessoa muito especial na minha vida por causa disso. Mas o arrojo, ele não tem muito a ver com loucura. O arrojo tem a ver com a vontade de fazer, com o estudo para fazer e você fazer. Nada que eu fiz na minha vida eu considero arrojado demais, porque arrojado demais é você fazer uma coisa inconsequente. Né? Vamos comparar com o esporte radical. Uma coisa é você falar, eu vou pular de body jump. É um esporte radical? É um esporte radical. Mas há duas formas de fazer isso. Você chegar em cima da montanha, não se preocupar com quem amarrou lá o elástico, pôr no tornozelo e pular. Isso é inconsequente. Ele pode morrer. Outra coisa é você chegar numa montanha, estudar aquele cabo de elástico, a altura, saber quem é a empresa que está organizando aquilo, verificar que aquilo tem uma segurança muito grande e pular. Aquilo não é inconsequente, aquilo é ser arrojado. Né? Então, todos os passos que eu dei na minha vida profissional foram calculados. Né? Podiam dar errados? Podiam dar errados. Mas tinha uma análise sobre aquilo. Não inconsequente, né? Não. Foi algo estudado, sem dúvida, mas com arrojo, com análise, com números, sempre. Né? Sempre. Eu tenho um amigo meu que fala uma coisa que eu gosto muito. Se você planeja, pode ser que dê alguma coisa errada. Se você não planeja, pode ser que dê alguma coisa certa, né? Essa é a diferença de planejar ou não planejar. Quer dizer, você precisa minimizar os seus riscos. Então, eu não dou um passo, empresarialmente falando, profissionalmente falando, sem ter um estudo de viabilidade. Pode dar errado? No Brasil, claro que pode dar errado. Mas as chances de darem certo eram grandes. Então, quando o pessoal vê até o vídeo da Fadel e até analisa a nossa história, fala, nossa, eles foram muito arrojados. Não fomos muito arrojados. Nós fomos arrojados baseado em fatores que levavam a um caminho que poderia dar certo. Né? É porque uma vez, numa conversa que nós tivemos, você falou assim, olha, eu estudei. E geralmente na área de logística não tinham pessoas tão estudadas ou tão com esse olhar. Assim, há 32 anos, o que me fez entrar na área de transporte? Né? Meu pai é advogado, meu pai nem sabe o que é um caminhão na vida dele. E o que me fez isso? Foi exatamente isso, porque eu como estudante de engenharia, um amigo meu que eu conheci na faculdade me levou na empresa do pai dele, que era uma transportadora, e já era uma transportadora até grande, e aquilo me chamou a atenção, porque eu não vi lá nenhum profissional com curso superior. Então eu falei, eu vou ser mais um engenheiro. Então eu pensei, em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então foi onde eu entrei e acabou dando certo, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa importante. Você não adianta você fazer a mesma coisa que os outros fazem. Você vai ser mais um. Você tem que fazer alguma coisa um pouco diferente, no mínimo, né?
Num curso da GV que eu fiz, o cara falava isso. Você não precisa ser muito melhor que o seu concorrente, porque isso vai ser caro. Você precisa ser um pouco melhor que o seu concorrente. Você precisa se diferenciar dele. Acho que esse é o ponto principal na nossa vida, né? Então, vamos agora responder o Robson. Pessoal que está chegando, vamos compartilhando. O Bernardinho está fazendo muitos comentários, então acompanhe os comentários do Bernardinho também aí, depois eu vou fazer outra pergunta sua aqui. O Bernardinho está de férias, agradeço a entrada dele. Mas o Robson tem uma pergunta bacana, acho que vai ser bom a gente responder até para poder ajudá-lo. Ale, pergunta para o Ramon, que eu fui gerente 10 anos. Tive muito sucesso entre duas empresas que passei, uma delas a Fadel. O que faz para voltar ao mercado de trabalho? Já estou fora há 1 ano e meio. Bom, aí eu acho que o primeiro ponto é a gente lembrar que nós estamos num momento de crise, né? No fim de semana, estava falando com um amigo do meu irmão, jovem, com uma formação boa, ele falou, eu nunca fiquei desempregado mais de 1 mês, estou desempregado há 1 ano e meio, até coincidentemente ao mesmo tempo. O mercado está recessivo, essa é a verdade, você tem muito mais profissional no mercado do que emprego. Então esse é o primeiro ponto, o fato de você não estar arrumando um emprego, não se culpe. O mercado está assim. Então, acho que esse é o primeiro ponto para tirar a ansiedade. A segunda questão, além do óbvio de mandar currículo, falar com as pessoas, aproveita o tempo que você está ocioso para se reciclar, para estudar. Eu não estou dizendo para fazer um curso na Getúlio Vargas, que talvez você não tenha condição financeira para isso, afinal de contas você está desempregado. Mas hoje tem muitos cursos na internet. Então, aproveita para se reciclar, aproveita para ampliar a sua visão, né? São fases ótimas. Olha, eu me lembro, no começo da minha vida profissional, foi muito difícil, até porque eu fiz uma opção levada ao Sérgio, né, que acabou me empurrando para isso. Eu me formei e já abri a minha empresa. Então, os primeiros anos foram muito difíceis, porque eu não tinha cliente, etc. Mas a fase que eu mais aprendi, que eu mais evoluí em termos de conhecimento teórico, foi nessa fase. Porque eu tinha tempo. Então, isso vai de informática, isso vai de línguas, isso vai de outros cursos. Então, aproveita esse tempo. A vida está te dando uma oportunidade de você ter tempo. Aproveita. Ramon, e os desafios acabaram? Ou existem desafios ainda? Porque a gente sabe que você se desafiou. É verdade. E há pouco tempo, está se desafiando todo o tempo. Tem o que aprender ainda? Olha, eu acho assim, o dia que você falar não tem nada para aprender, você morreu, né? A velha frase, né? Quanto mais sei que nada sei, é a frase mais brilhante que eu já vi. Porque é isso, porque quanto mais você estuda, mais você vê que você está longe do conhecimento total. Você está falando de desafio, eu tive uma oportunidade recente, como você sabe, acabou sendo sem querer. Eu fiz uma opção por um esporte que eu não conhecia, que é automobilismo. Eu, sinceramente, entrei sem conhecer. Se eu soubesse que era tão profissionalizado, eu não teria entrado, porque certamente não estava preparado para aquilo. Mas, enfim, caí de paraquedas e já estava lá. E a minha primeira corrida foi muito traumatizante, porque eu fiquei em último, etc. E aí tinha uma opção, ou largar, e era uma opção bem plausível, afinal de contas, não sou piloto, não ganho como piloto, etc. Mas eu não consegui convencer a mim mesmo disso. Eu falei, tudo bem, você não devia ter entrado aqui, mas já que você entrou, você vai sair por quê? Porque você se acovardou? Então, aquilo que você fala para as pessoas que trabalham para você, coragem, se esforce, estude, que você vai chegar lá, para você não vale. Para você é mentirinha. Então, Muito aquilo legal. me desafiou muito. Falei, e agora? O que eu faço? Imagina, eu no meio de pilotos profissionais. Falei, quem sou eu? Eu saí do velocípede para o carro de corrida, né? Uma coisa... E aí, falei, vamos lá. O que fazer? Vamos estudar. Então, fui treinar de kart, fui me desenvolver fisicamente para aguentar aquele baque. Mas foi muito legal, porque o automobilismo tem me ensinado muita coisa. É muito bacana você conversar hoje com um coach, que seria o meu líder, né? E ele falar com você de um conhecimento que ele tem muito abrangente de uma coisa que você não sabe nada. Você se sente uma criança. Muitas vezes eu me sinto uma criancinha indefesa no meio daquele cenário. E aí você, a hora que o medo desaparece, que você se abre, você vê quanto conhecimento você pode adquirir, quanto você pode evoluir. É muito legal isso, né? Você fala, nossa, eu era o último, agora eu sou o penúltimo, né?
Tem dois caras felizes na pista, o primeiro e o penúltimo, né? O primeiro porque ganhou, o penúltimo porque ganhou de alguém, pelo menos. Isso é muito legal e a vida é muito isso, né? É você querer acreditar, não acreditar em mágicas, porque a gente coloca coisas que não são verdadeiras. Então, voltando para o automobilismo, eu não nasci no Ayrton Senna, aquele cara que está na frente, ele nasceu com um dom. Isso é um equívoco. Os caras falam para mim, não tem raio de dom, esquece isso, esse é treino. Automobilismo é coragem você já tem, senão você não estaria aqui. E técnica se consegue como? Treinando. A diferença entre você e eu é o tempo de pista. Então, treine. A vida profissional é igual. A diferença entre mim, que sou o presidente da FADEL, que tenho 32 anos de profissão, e uma pessoa que está começando, o Robson, que está há 10 anos, como ele falou, é o tempo de pista. É o tempo de pista. Então, vá para a pista e treine, lógico. Não adianta ficar na pista rodando que nem um peru. Não, cabeça. Porque às vezes as pessoas passam um ano e não aproveitam. Não, vai lá, a gente vai para a pista, a gente dá umas voltas, volta, telemetria, estuda, vê aonde você está mal, onde você está bem, volta para a pista e melhora o que você está mal, e assim você vai ganhando tempo. A vida é igual. Então, trabalhe, estude, analise aquilo que você progrediu, que você não progrediu, e continue. Mas o outro cara começou comigo, tem o mesmo tempo de profissão que eu, e o cara está mais evoluído. E daí? Legal, ele veja o que ele fez e tenta copiar. Bom, agora você está falando bastante de indicadores, né? Acompanhar a sua performance dos indicadores. E aí tem uma pergunta bacana aqui, mas antes só agradecer a Daniele Thomas, Claudinha, Bruno, tá todo mundo entrando aqui. Miltes Goulart, a Miltes é lá de São José. Seja bem-vinda aí, viu? Muito legal, obrigado aí pela presença. Eni, Aloísio, Gilson, Paulo Camargo, Robson, até o Zé Domingos está entrando. Que legal. Marcos Paulo está entrando aí também, mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp aqui. Ele vai ser o próximo. Então, a Daniela está perguntando o seguinte, né? Boa noite a todos, peço-lhes a gentileza de questionar a ele, o Ramon, toda formal, isso aqui é minha esposa. Como ele faz para transmitir seus valores em sendo sua empresa familiar? Para sua atual equipe de gestores, tendo em vista que muitos, provavelmente, percorreram uma trajetória profissional adversa da dele. Legal, ótima pergunta. Acho assim, o primeiro ponto, eu trabalhei como consultor em várias empresas familiares e vi o que deu errado. Primeira coisa é que, apesar da minha empresa ser familiar, e por que ela é familiar? Porque o meu sócio é meu sogro. Hoje o meu sogro atua menos, está lá o meu cunhado, filho dele. Então, desse ponto de vista, ela é familiar. Mas muito importante, para baixo da empresa, acabou, não tem mais família. E por que não tem? Não é que não pudesse ter, mas é fundamental o quê? Você tratar uma empresa como empresa. O que mata uma empresa, o que mata os profissionais, é você saber o seguinte, olha, o cara, como ele é primo, né, o PhD, primo do homem que é dono, como ele é primo do homem, ele vai ter um cargo melhor do que o meu. Então, por que eu vou me esforçar? Eu não vou conseguir ser... Isso vai matando uma empresa, né? Então, isso a gente estabeleceu desde o primeiro dia que montou a FADEL. Primeiro ponto. Segundo ponto, talvez pela minha cabeça de consultor ou de engenheiro, eu sempre tentei fazer as coisas de forma muito processual. Eu tomo muito cuidado na FADEL de não fazer para um que eu não posso fazer para o outro. Por quê? Porque isso mata a credibilidade, né? Então, quando vamos falar de valores, que é uma outra pergunta que ela faz. Em primeiro lugar, eu acho que os valores não é aquilo que você escreve naquele mural para a empresa, missão, visão e valores, lá tem valores, é legal, muito bacana. Mas aqueles valores que estão lá escritos é o que você compartilha. A gente levou, e você é prova disso, a gente levou 10 anos para escrever os valores. Sabe por quê? Porque eu não queria que os meus valores, que a gente tentasse seguir os valores que a gente escreveu, não. Eu queria escrever na pedra os valores que já estavam dentro da empresa. Já eram vividos, já eram praticados. Tanto é que eles saíram, e você estava nas reuniões que isso aconteceu, muito naturalmente. Não fui eu, Ramon, Ramon, quais os valores que você quer? Não, eu nem me lembro como é que saíram, mas saíram naturalmente. E eu sempre acreditei que uma relação a 2, a 3, a 100, a 1000, a 3000, como é o caso da FADEL hoje, ela só é possível se ela for baseada na transparência.
se eu não tenho como chamar o meu pessoal para vir comigo se eu não sou transparente. Número 1. Número 2, coerente. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Né? Isso vale para uma relação com os filhos, isso vale para uma relação com os funcionários. Né? Então, essas duas coisas, principalmente, depois se agregou a isso segurança, responsabilidade, mas principalmente transparência e coerência, eu posso garantir para vocês que foi os valores que começou a Fadel desde o primeiro dia que ela começou. Isso é muito difícil numa empresa familiar, mas isso é fundamental. Mas era né? algo que tinha entre você, o seu Sérgio, e, né, que é uma coisa cultuada entre vocês até hoje. Além de ser entre nós, a gente jogava muito limpo. Você vê, olha, para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a empresa, a gente assumiu uma empresa lá em Natal, etc., e os funcionários não tinham tido a rescisão da empresa anterior, BBB. Cara, foi a primeira crise que nós enfrentamos, e lá naquele momento, a empresa tinha 6 meses, eu fui transparente com aqueles funcionários, fui verdadeiro e resolvi o problema. Então, quando você tem isso, a coisa evolui. Eu tenho, na Fadel, a gente tem momentos de crise, greve, esse tipo de coisa, e aí muitas vezes se forma uma comissão, ajudante, motorista, os caras arredios, parece que os caras vêm com aquela cara brava, assim, parece que vão entrar numa briga. Mas quando você estabelece uma relação de transparência, fala aí, querido, fala o seu problema, mas de forma genuína, né? Com coração. Genuína. Fala o seu problema. O cara fala o problema dele, você explica a visão da empresa, legal. Eu sou Ramon, eu quero isso. Você só quer 10 coisas, eu quero umas 100. Você só quer 10. Vamos lá, vamos entender linha a linha. Por que isso não é possível? Por que isso é possível? Opa, isso é possível. Isso é possível, vamos tentar trabalhar junto. Isso não é possível. Por que não é possível? Por causa disso, no meio de uma greve. Eu não vou chegar para os caras e falar, deixa comer. Não. E os caras entendem, eu tive centenas de oportunidades como essa. E é muito bacana. É falar olho no olho. Olho no olho, o cara entende. Hoje em dia, eu me lembro de uma reunião que tivemos aí no Rio de Janeiro, faz uns 3 anos, um ajudante, a gente fala, o ajudante, ele não tem estudo. Eu me lembro que eu fui falar, eu não me lembro o que tema, o cara puxou lá o iPad. Não, peraí, senhor. O Google está aqui. Então, hoje o cara tem informação. É fantástico. Então você pode e deve falar de igual para igual. Então, eu garanto isso. Você pode falar com o funcionário chão de fábrica da mesma forma que você fala com o vice-presidente da empresa. Né? Com a mesma transparência, com a mesma coerência. E aí os problemas vão indo. Né? E nessa linha, Ramon, tem o pessoal do Rio de Janeiro aqui, hein? Legal. O Bruno, acho que é o Bruninho lá daquela empresa que mexe com empilhadeira, não é? Pode ser. Bruno Oliveira, pela foto aqui, Bruninho, seja bem-vindo aí. A Kel Cris, acho que é do Rio também, né? Luiz Otávio do Rio, tem uma galerinha do Rio aqui. O Bruno fez uma pergunta que eu vou juntar com a pergunta do Bernardino. Boa noite, Alessandro. Aí o Ramon, né? O que ele atribui aos resultados alcançados em ano de crise, né? O ano passado, da Fadel? E qual a orientação para se manter? E aí eu juntaria aqui com o comentário do Bernardino sobre essa questão dos excelentes resultados que vocês alcançaram em 2016. Verdade. E se você puder ainda focar na parte do comportamento, seria bem mais bacana também. Eu quero emendar uma pergunta com essa. Se eu conseguir. Por exemplo, a gente sabe que a Fadel é bastante focada em resultados. E como que eu faço tudo isso acontecer e mesmo assim manter o pessoal engajado, motivado e trazer resultados? Uma coisa super importante, o Alessandro já viu isso várias vezes na empresa quando trabalhou lá. Uma empresa que não foca em resultado não pode nem ser considerada uma empresa. É uma aventura. Né? Então, em primeiro lugar, uma empresa não, qualquer pessoa, né? Quer dizer, é mais ou menos como você eu vou fazer, e isso acontece muito com a gente. Eu começo um regime segunda-feira, tá bom, você vai emagrecer quantos quilos, em quanto tempo e como você vai fazer isso? Se você não responder as 3 perguntas, você não quer fazer regime, você quer fazer de conta, você quer fazer regime. Como todos nós, né? Natal da segunda-feira, primeiro dia do ano, etc. Então, em primeiro lugar, quando você monta uma empresa, é fundamental que você defina os seus objetivos e uma empresa que não dá resultado é uma empresa que não se sustenta. Primeiro ponto. E eu falo que a minha empresa tem 3 pilares fundamentais que eu acho que se sustentam ela, e não só ela como qualquer empresa, na verdade. Número 1, resultados econômicos. Não é só
porque eu e o Sérgio queremos ficar ricos. Não é essa a questão. Uma empresa também, né? É lógico, 2 acionistas que entram com dinheiro, querem ter uma rentabilidade sobre isso. Mas essa não é a única questão, talvez nem seja a mais importante. Uma empresa que não dá resultado é uma empresa que não consegue reinvestir, é uma empresa que não consegue crescer e assim por diante. Então, a Ambev usa uma frase que eu particularmente gosto muito. O resultado financeiro é o ar que a gente respira. Ninguém vive só para respirar, ninguém vive sem respirar. Esse é o ponto. Então, esse é o primeiro pilar. Segundo pilar é o pilar de qualidade. Então, preste um bom serviço para o seu cliente, meio óbvio, né? Senão você não vai ter mais cliente. E o terceiro ponto, aí muito focado numa empresa de prestação de serviço, aonde a mão de obra principal, onde a matéria-prima principal é mão de obra, deixe os seus funcionários engajados. Senão, em algum momento, você vai perder aquilo que você construiu. Então, tudo que a gente faz na empresa está focado num dos 3 pilares. Agora, não basta eu falar isso se eu não meço isso. Né? De novo, a gente volta para o regime. Se eu digo que vou emagrecer 10 quilos e não me peso, é mágica. Né? Então, eu preciso ter um método e preciso analisar ele constantemente, então mensalmente, ou enfim, no período que você consegue, para que você saiba se você está no caminho certo. Isso a gente fez na Fadel, desde que a Fadel começou. Claro, de uma forma muito mais empírica do que a gente faz hoje, com o sistema, etc., mas já começamos com esse viés. Indo à pergunta aí do Bernardino e do Bruno. O Bruno confirmou, é o Bruno mesmo. Que legal. De verdade, a gente teve uma experiência muito bacana, porque a gente teve um ano de 2014 com resultados econômicos bastante satisfatórios, até porque o ano foi bom, o Brasil ainda estava num ano legal. Eu costumo brincar que a gente demorou para tirar a serpentina da cabeça, né? Porque voltando para o automobilismo, eu costumo dizer o seguinte: você ganha uma corrida ou pega uma colocação de pódio, você vai lá, pega uma champanhe, pá, estoura, né? Aquilo é bacana, sai na foto. Quanto tempo dura o sucesso? Exatamente o tempo que acaba a champanhe. Acabou aquela champanhe, tirou a foto, você tem que pensar o quê? Na próxima corrida. Essa acabou. Essa acabou. Próxima corrida, o que você vai fazer para a próxima corrida? Esse é o ponto. Então, qual foi a nossa besteira em 2015? A gente ficou com a champanhe, balançando ela, e não acabava. Né? Tava champanhe. Então, passou janeiro, passou fevereiro, passou março, e o resultado está ruim. Não, mas relaxa, porque janeiro é não sei o quê, fevereiro é não sei mais o que lá. E o tempo passando. Quando a gente chegou em julho, falou, não, acabou, né? Eu acho que agora a gente se ferrou. A gente até recuperou um pouco do segundo semestre, mas tarde demais. Fechamos um ano de 2015. Não vou dizer que foi péssimo, mas foi muito pior do que 2014. Tudo bem, o Brasil já estava em crise, mas para a gente que mexe com varejo, com bebida e alimento, a crise não tinha chegado para nós ainda. Então aquilo não se justificava por si só. E aí eu chamei meu time, e aí isso não foi sozinho, a gente engajou nosso time, e a primeira coisa fundamental é você não inventar desculpa. Não fica inventando que é a crise, que é isso, que é aquilo. A culpa é nossa. Nós erramos. Todo mundo está convencido disso? Então, a primeira coisa que o grupo precisa entender, nós erramos, a culpa é nossa. E nós vamos sair desse atoleiro, nós vamos mudar essa realidade. A hora que você, de fato, encara isso e para de pôr desculpa, voltando ao automobilismo, a gente costuma dizer que se é uma coisa que piloto é bom para dar desculpa. Ele não vai bem, ele põe a culpa em pneu, ele põe a culpa na chuva, ele põe a culpa na... Ele nunca para. Isso é muito ruim, porque quando você não assume a culpa, você não age rapidamente, você não cria uma ação para corrigir. Se você não faz parte do problema, você não faz parte do problema, você não faz parte da solução. Então, a gente juntou, o Bernardino faz parte da equipe, o Luiz Otávio, enfim, nos juntamos e falamos, gente, vamos mudar essa realidade. E começamos a fazer algumas ações simplérrimas. A gente fazia análise de resultado mensalmente, começamos a fazer análise de resultado semanalmente. Não vamos esperar acabar o mês e ficar olhando no retrovisor, não. Vamos olhar no para-brisa. O problema é você olhar no para-brisa, não é no retrovisor. E aí começou, aí você começa a pegar o problema semanal, você vai corrigindo. Opa, daqui, muito arrojo, diminuímos a nossa estrutura e começamos 2016 completamente diferente, com um orçamento muito mais firme, mudamos a nossa estrutura, não tivemos medo, né? O empresário brasileiro tem muito medo, não, precisa diminuir, não, precisa fazer, vamos fazer. Infelizmente tivemos que demitir algumas pessoas, porque a gente entendia que precisava de uma estrutura mais enxuta. Começamos com uma estrutura de gestão em custo muito mais acirrada. As pessoas acreditaram nisso, de novo, eu não fiz nada sozinho.
Quer dizer, na verdade, eu acho que a única coisa que eu fiz foi jogar a ideia, porque quem fez foi todo o time. Começamos, em janeiro o resultado não foi tão bom, fevereiro foi melhorando. Aí as pessoas começaram a acreditar, porque a gente tem sempre dois efeitos. Quando você lança um desafio e lança uma campanha muito arrojada, as pessoas têm uma tendência a dizer o seguinte, não sei, estou achando que esse barco não é para mim, né? Tem muita gente que fala, pô, será que eu não é hora de pular antes que esse barco afunda? Então fica sempre aquele jogo de... Quando você começa a dar certo, aquele cara que estava com o pezinho para fora do barco, ele já, opa, deixa eu voltar para o barco. E aí começa todo mundo a trabalhar para o mesmo lugar. As pessoas que criticavam aquelas medidas duras, então não só minha, do Emerson, do Daniel, do Jefferson, etc., começaram a falar, opa, os caras têm uma parcela de razão. Essa parcela de razão começou a ser razão 100%, começamos a caminhar todo mundo para o mesmo lado. O resultado começou a melhorar. Começamos a acreditar que era possível não ter só um resultado melhor do que 2015, que foi ruim, mas podíamos ser melhor do que 2014. Depois começamos a acreditar que aquilo podia ser melhor dos últimos 5 anos. Por que não? Né? Você começa a sonhar alto. Opa, vamos voltar para o trabalho, né? Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Vamos voltar para o automobilismo, né? Quando você está em último, você fala, pô, se eu chegar em penúltimo, tá bom. Mas depois que você for penúltimo, por que não ser antepenúltimo? Eu me lembro que quando eu ganhei a minha primeira prova, foi assim, eu estava, sei lá, em 7º. Pô, a hora que eu cheguei em 5º, falei, nossa, por que não em 3º? Por que não em 2º? Quando você chega em 1º, você fala, nossa, estou em 1º, é possível. Então, as pessoas começam a acreditar nisso e aí, de verdade, fechamos um ano muito bom. Muito melhor, inclusive, do que as expectativas que começaram o ano, num cenário de Brasil aí muito ruim, foi um ano muito ruim para os nossos clientes de bebida, de alimento, e assim mesmo a gente conseguiu um resultado bom. Por quê? Porque trabalhamos em redução de despesa. Você não faz mágica, eu não consigo aumentar o faturamento num ano que meus clientes estão ruins, mas eu consigo o quê? Trabalhar dentro de casa. Tiramos as muletas e começamos a trabalhar naquilo que estava sobre a nossa responsabilidade. Voltando para o automobilismo, eu não consigo controlar os outros pilotos. Então eu não consigo saber se eu vou ganhar ou vou perder dos outros, porque eu não estou controlando os outros. Os outros podem ter treinado mais do que eu, podem estar com um carro melhor do que eu. Eu não controlo isso. Então qual a única coisa que eu controlo? Eu. Então, eu como piloto não posso perder de quem? De mim. Eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Você está desafiando a si próprio o tempo todo. Olha, veja, não foi nenhuma nem 2 corridas que eu perdi de mim mesmo. Eu fui para a corrida e fiz um tempo pior do que o meu treino. Então eu perdi para mim. Uhum. Então eu saí e falei, pô, Ramon, peraí, o que você fez de errado? Você não pode perder para você. A competição é consigo mesmo, né? Claro, você compete com você. Você fala, não, de mim eu não perco. E quando você vence de você mesmo, vencer dos outros é uma consequência. Quando você vai para a empresa, é a mesma coisa. A gente se propôs a fazer o quê? Nós vamos ganhar de nós mesmos. Nós temos que ser melhor do que nós somos em 2015. Ponto. Não importa o cenário externo, não importa a crise do Brasil, vamos fazer a nossa lição de casa. E lá veio. E aí, concluindo a pergunta, e essa talvez seja a minha maior preocupação em 2017, e dividir com o meu time, falar, cuidado. Não vamos errar em 2017 como erramos em 2015, né? Uhum. A champanhe, de novo, ela estourou, tira foto, é bacana, fizemos a nossa conferência anual em janeiro, comemoramos bastante, fizemos uma grande festa, como de fato teria que fazer, mas acabou a champanhe, vamos pensar na próxima corrida. Então a gente focou muito isso. 2017 tem que ser melhor do que 2016, ponto. Né? Ramon, a galera aqui muitos elogios aqui. Vanessa Mello, sensacional. Beijo para você, Vanessa. Beijinho para você, Vanessa. Sandra, muito feliz de fazer parte desse time da Fadel. A Vanessa Garibaldi está entrando. Beijo, Vanessa. A Débora entrou e saiu, não deu tempo para falar tchau para ela, porque ela está em aula, porque depois assiste na íntegra. Guilherme Bramer está aí conosco. Andréa Pires. Puta, muita gente falando parabéns. Legal. Mas tem uma pergunta aqui da Daniele, que eu estou tentando me localizar aqui, que ela fala sobre sucessão, processo sucessório, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Enquanto você procura, eu vou te perguntar uma coisa. Com toda essa sabedoria que você foi adquirindo ao longo do tempo, você já foi mentor de algum liderado que você achou que ele estava meio desviando do caminho dos valores?
das crenças da FADEL, daquilo que vocês organizaram? Eu acho que eu faço isso todo dia, entendeu? Essa é a minha obrigação. Eu acho assim, olha, a transparência e a coerência, ela vai do feedback. Você não ser claro com um liderado ou com um colaborador que está seguindo um caminho que não é o caminho da empresa, você não falar nada com ele, você não está sendo legal. Mesmo quando você tem que ser duro. Ser duro faz parte do processo. Né? Aqui no Brasil, a gente tem, como latino, a gente tem muito aquela questão de uma crítica ser ofensiva. Né? As pessoas se comovem com uma crítica ou com um elogio. Né? Mas, pô, se a gente está falando do trabalho, da profissão, não deveríamos ter tanto esse lado pessoal. Então, a gente não tem que ter esse negócio. A pessoa não está indo para o caminho certo, chegue e seja claro, sincero. Fala, amigo, não é o caminho, isso tanto faz. De novo, se é um motorista ou se é um diretor. Mas você já teve, por exemplo, alguém que você tentou resgatar e essa Claro. pessoa não se enquadrou naquele perfil de liderança que você achava que era importante? Sem dúvida nenhuma. Conta pra gente como que você fez. Como Olha, você eu acho implementou. assim, acho que tem casos que deram certo, casos que deram errado. Né? Eu acho que muitas vezes os casos que deu errado, dá errado talvez por duas alternativas. Uma, porque você demorou demais para fazer esse processo, ou outra pessoa realmente não tem perfil, os valores da pessoa não coincidem com os valores da empresa, aí não tem que ficar na empresa, né? Que é o último caso. Mas eu acho que na minha vida profissional eu vi muito mais casos que eu errei na condução do que propriamente a pessoa não tinha valores. Mas quero pegar os casos positivos, que foram vários. Pessoas, Bernardino, talvez, aí me ocorreu esse exemplo, já que ele está, inclusive, aí ao vivo, pode falar. Bernardino é um cara que está na FADEL há 15 anos, ou muito próximo disso, e é uma pessoa que, apesar de eu gostar muito dele, teve altos e baixos. Eu já estive muito perto de demitir o Bernardino e falei com ele, por isso que eu estou falando isso em público, porque eu fui muito claro com ele. E o Bernardino, ele hoje é um dos meus melhores líderes, né? Uma pessoa que eu estou dando esse exemplo, porque é um cara que eu admiro, um cara que eu vejo como meu sucessor. Ele se reinventou, né? Se reinventou. Mas porque em algum momento, talvez ele possa falar, tem que chamar ele para explicar isso. Mas em algum momento... Quem sabe, Bernardino, você vem aqui e fala isso. Isso aí é verdade, acho que vai estar te convocando para uma entrevista aqui. Mas é muito legal isso, porque em algum momento, né, eu já tinha falado várias vezes, os outros líderes, o Emerson, enfim, falaram, em algum momento ele falou, pô, peraí, cara, esses caras têm razão, eu quero o que para mim? Né, eu quero... morrer na lagoa, quero mudar de lagoa, o que eu quero fazer? Ele mostrou que ele era capaz, Não, né? capaz, e nós tínhamos certeza disso. Pô, o cara se transformou num líder e ele é um exemplo, tenho certeza que ele é um exemplo para os outros líderes, porque ele realmente é um cara diferenciado. Porque tecnicamente ele é excelente. Já era. Sempre foi. Né? Mas talvez faltava para ele o quê? Acreditar no que a gente está falando. Né? Acreditar, pô, peraí, depende de mim, cara. Chega de ficar dando desculpa, chega de ficar falando que a culpa é do... Não, peraí, eu vou mudar. E ele mudou. E com a mudança dele, ele conseguiu mudar outras pessoas. Vanessa Mello, outro exemplo que está aí. Fantástico, também a mesma coisa. Vai ganhar a promoção, hein? Uma pessoa que ela sabe que eu gosto muito dela. Já foi promovida várias vezes. Mas outra pessoa que também estava aí na linha do pênalti, entendeu? Só faltava o juiz apitar. Esses exemplos que a gente está dando são pessoas que ficou muito claro isso. As pessoas sabem disso. Eu estou falando uma coisa que eles não estão... Nossa, eu não sabia disso. Não, nós somos claros. E as pessoas mudaram. A Vanessa é outro grande exemplo de liderança que a gente tem. Uma pessoa aí que tenho certeza fez ótimas lideranças na área de recursos humanos, seguindo o exemplo dela. Então, a Vanessa Garibaldi poderia aqui falar mais meia hora sobre ela. Sim. Então, assim, a gente tem muitos exemplos positivos e são pessoas que precisaram de um feedback, são pessoas que precisaram em algum momento, a gente dá, não sei se a palavra correta como mentor, mas dá aquele feedback. Eu, inclusive, tive vários feedbacks negativos durante a minha vida profissional. Agora, como piloto, tenho vários negativos. É duro, né? A gente, principalmente agora, depois de 50 anos, a gente tomar um feedback negativo, mas aqueles que dá vontade de você chorar, né? Que nem criança. E você fala, a sua primeira reação é, não, peraí, esse cara tá, agora quem ele pensa que é, não sei o que. Essa é a sua primeira reação. A segunda reação, você fala, pô, eu posso ser. Vamos, mas nessa linha aí de líderes,
Tá tendo muitas perguntas, pessoal, e aí se a gente não conseguir responder todas, a gente vai responder depois com o Ramon pelo programa, ou quem sabe fazer a parte 2 do programa, né? Porque a gente começa a ouvir o Ramon falar, é que nem quando a gente assistiu sua palestra, né? Você fica ouvindo, não dá vontade de parar de ouvir, né? E aí você pode entrar toda hora lá no Facebook e responder, porque as pessoas vão esperar isso. Mas assim, só para aproveitar essa questão da liderança, desse coach que você faz com todos, e aí falar aqui, eu pergunto para o Ramon como ele está estruturando o processo sucessório, como é que você enxerga isso? Porque isso é um desafio, né? Manter toda essa pegada, toda essa cultura, e como é que você está lidando com isso? Não, talvez o meu maior desafio, né? Porque eu já fiz todos eu já exerci todas as lideranças da FADEL. Quando a FADEL começou, eu era o gerente de unidade, né? Lá com o Marcelo Toledo, se ele não estiver aí, mas se tiver, seria muito legal. O Eduardo Torino, que é nosso gerente de Vitória, vão lembrar disso muito, quer dizer, eu como gerente de operação e eles aí como coordenadores ou como supervisores. Marcelo Toledo entrou no Living, que a legal. gente chamou, outro grande amigo meu. Tem uma admiração profunda por você. Eu acho assim, muito legal na vida, mesmo as pessoas que saíram da FADEL e estão aí no mercado, a gente tem um carinho muito grande, porque isso é muito legal, é o que leva da vida. Mas, voltando aqui. Então, de gerente, depois eu fui ser gerente nacional, depois eu fui ser diretor, e demorou muitos anos, agora, coisa muito recente, a gente intitulou esse presidente. Eu nunca gostei muito desse título, porque eu acho que ele afasta, eu acho que ele dá uma pompa que eu nunca gostei muito. Mas, enfim, como a gente criou uma diretoria, não fazia mais sentido não criar oficialmente a presidência, mas levamos aí, dos 16 anos de FADEL, levamos 14 para ter essa formalidade, porque eu acho ela sempre muito perigosa. Mas e agora, né? Agora eu vou para onde, né? Tem que assumir. Agora o próximo pai, eu não quero ser uma rolha, né? Eu não quero ser, agora precisa esperar o Ramon morrer para ser presidente. Até porque eu quero viver bastante. Então, o processo natural agora é isso, a gente está trabalhando nisso, é a gente criar um conselho profissional, para que a gente vá para o conselho, o Daniel, a gente não quer ficar para sempre na empresa, né? Então, um recado para os funcionários da FADEL, já falei isso para o Emerson e para o Jefferson, assim, não faço a menor questão de ser presidente por muito tempo. Mas é muito mais difícil, por quê? Porque todos esses cargos que eu exerci na FADEL, eu fiquei muito próximo dos cargos que vieram, né? Então eu continuo lá na FADEL, né? Quer dizer, mais afastado do que eu estava antigamente, mas estou lá ainda, fisicamente. Quando você vai para um conselho, você não está mais fisicamente, né? E perde um pouco o contato com as pessoas. Você não está mais exercendo um cargo executivo, então isso é muito perigoso, porque a empresa pode mudar completamente. Então, o meu processo agora, e a gente trabalha muito fortemente para isso, é fazer com que esses líderes venham juntos para que o próximo presidente, que certamente será um desses caras que está no time, exercer o cargo e continuar com os valores da empresa, continuar que a empresa cresça. Assim, talvez o meu maior prazer seria esse, daqui a alguns anos poder voltar aqui como presidente do conselho e falar, e aí, Ramon? Eu falo, puta, olha que legal, eu estou vendo a FADEL de fora agora e a FADEL continua ou está melhor de quando eu estava lá. Esse seria o mesmo orgulho de um pai, né? O que um pai quer? Que um filho cresça sobre seus valores, sobre a sua tutela. Quando ele é mais novinho, você segura na mão, você bate na bunda. Hoje não pode mais, né? Põe de castigo, depois ele vai ficando maior, vai ficando mais independente, mas ainda, né, independente fisicamente, mas dependente financeiramente. Mas chega num ponto que você quer ver o cara o quê? Um bom profissional, totalmente independente de você. Você fala, puta, que orgulho, né? Olha que filho eu criei. A empresa é igual. Bom, e você sabe que esse pode ser outro filé de negócio para você, né? Porque ser conselheiro de outros conselhos também. Com certeza. Eu tenho um grande amigo, Giano, ele não está assistindo aqui hoje, mas ele já está nesse patamar que eu acho que é um caminho fácil para você. Do jeito que você é reconhecido, né, no meio, e aonde a gente vai, a gente conversa com outros presidentes da área de logística, o seu nome sempre é citado, né? Que bom, eu fico contente com isso, teria muito prazer em fazer parte de conselho de outras empresas, mas esse é o processo. E a gente vê que é possível, né? Vamos citar aí uma empresa muito próxima da nossa, a Ambev. A Ambev conseguiu isso, quer dizer, eu estou na Ambev há 20 anos como
como fornecedor, e eu sou do tempo que o Marcel Telles era o presidente. Hoje o Marcel Telles, nem no presidente do conselho ele está, né? Ele está na estratosfera. né? Na estratosfera. Mas eu sei que ele se preocupa muito em voltar de vez em quando e falar, puta, a cultura mantém a mesma, porque é isso que faz a coisa fluir. Né? A gente volta para o filho, né? Quer dizer, eu tenho certeza que meu pai tem 90 anos, eu fiz 50 anos o ano passado. Eu tenho certeza que meu pai, quando ele me vê, eu com 50 anos, formado como pessoa, ele vê um pouco dele em mim. Né? O que ele vê? São os valores que ele criou. Né? Ele falou, puta, esse cara, que orgulho, né? Esse cara seguiu o caminho que eu ajudei ele a ajudei ele a formar. Né? É isso, eu acho que como empresa, o meu maior desejo é esse. E tanto é verdade isso, eu tenho um filho de 18 anos. Meu filho... Já. 18 anos. Mesmo. Você vê, eu tenho 2 filhos homens, eu acho que todo empresário do passado sonha com isso. Eu quero que meu filho continue. Eu não penso nisso. Meu filho nunca foi na empresa, meu filho nem sabe direito o que eu faço. Claro, tem uma ideia, né? Eu levava ele quando era pequenininho nas conferências, né? O Alessandro talvez tenha pego isso. Mas hoje não mais. Por quê? Porque eu não quero influenciar meus filhos. Meu pai nunca me influenciou para ser advogado, por exemplo. A escolha dele, né? A escolha dele. Eu quero que ele estude, que ele se forme, agora está querendo entrar na GV, tomara que leve a sério isso, faça uma boa faculdade. Se um dia a empresa for um lugar naquilo que ele se propõe a fazer, vai fazer, mas como qualquer outro. Nunca vou dar uma preferência para o meu filho, porque ele é meu filho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero que ele tenha o caminho dele. Nem no automobilismo. Quer dizer, que cara que gosta de... Eu vejo isso lá, né? Os pilotos, que os filhos são pilotos. Meus filhos nem nas corridas vão. Não gostam. Né? E é legal, e daí? Né? Tem que respeitar a Eu escolha dele. não quero influenciar ninguém. Eu quero que os meus filhos sejam felizes com os desejos e as opções deles. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é raro, Claro. né? Agora, saindo desse nível de falando de conselho, eu participei um pouco da vida da Fadel e o que mais chama atenção, aí falando até do vídeo de 10 anos, é aquela conexão que você não tem só com a liderança, a alta liderança, como a pessoa que está dirigindo o caminhão, entregando, né? E aí, agora vocês fizeram outro vídeo agora, recente, né? Eu não concluí ainda. Não concluí ainda, mas acho que a pegada deve estar a mesma, provavelmente. O Rafael pode falar melhor que eu. Rafa, é verdade. Na verdade, já me falou um pouquinho, acho que é por isso que eu vou te perguntar isso. Mas como é que você vê essa conexão também em todos os níveis, né? Como é que você atribui isso ao sucesso assim, da Fadel também, né? O que me dá orgulho hoje? Eu já não estou tão próximo lá da operação. E por que eu não estou tão próximo da operação? Porque eu cansei de viajar? É por isso, porque eu não quero colidir. Né? Hoje, o Bernardino e o Emerson estão fazendo o trabalho que eu fazia. Se eu for também, não, um fala uma coisa, outro fala outra. Então eu prefiro não ir. Vou numa necessidade específica, vou num evento específico. Mas não eu entendo que não é mais meu trabalho estar lá fazendo aquilo que eu fazia antes. Até porque eles fazem isso muito bem. Mas o que me deixa muito satisfeito? Eventualmente, quando eu vou, tive na Moca, recentemente, fazendo um trabalho específico, eu vejo que a pegada continua a mesma. Isso significa o quê? O Bernardino, com certeza, está falando o que eu falava. O Emerson, a mesma coisa. Então, me deixa muito satisfeito quando eu vou na base de novo e falo, putz, olha, faz um ano que eu não venho aqui, mas a conversa está parecida. Então, prova que a gente está no caminho certo. Prova que não está muito longe de a gente cortar esse cordão umbilical e amanhã eu estar no conselho e a empresa está andando com as próprias pernas, porque é isso que vai fazer ela conseguir crescer. Mas você ainda continua como referência lá da pessoa que está na ponta fazendo as entregas. Né? Continua, isso é bacana, principalmente os mais antigos. Inclusive agora aconteceu uma coisa engraçada, que o meu cunhado, que é muito brincalhão, que ele é até desembargador, não tem nada a ver com o negócio, ele parou um caminhão nosso na rua, falou, eu sou o cara do Ramon, tirou foto com o motorista. E o cara até fez algum comentário sobre mim, enfim, era um motorista mais antigo. Então isso dá muita satisfação. Mas eu vou ficar mais satisfeito do que isso, as pessoas que nunca me viram, nunca me conheceram
o cara está falando uma coisa que eu falava 10 anos atrás. Isso é Aí o indagar. caminho está Isso perfeito. é perfeito. Quando as pessoas começam a falar coisas que você falou lá atrás, e a pessoa nem te conhece, ela nem sabe que essa frase é sua. Né? Eu acho que esse é o caminho. Né? Eu não fiz uma empresa para mim. Eu fiz uma empresa para ser autônomo. Né? Eu participei ativamente dela. Hoje, com certeza já teve um tempo que ela tinha, se fosse uma massa, essa massa tinha muito a tonalidade do Ramon e do Sérgio. Isso foi se dissolvendo. Hoje não tem mais cor. Hoje é um monte de mãos mexendo. Está longe de ser a empresa do Ramon e do Sérgio. Hoje é a Fadel. Independente do Ramon e do Sérgio. A gente ainda é uma peça importante, mas já estamos no finalzinho disso. Né? Então, acho que minha satisfação, como eu disse, é quando esse pacote realmente estiver fechado e ela estiver andando com as próprias pernas. Ramon, infelizmente, a gente vai ter que fechar, porque assim... A gente vai ficar o gostinho Já de quero passou, mais, né? Passou já 50 minutos. passou, infelizmente. Foi um prazer, né? Não, mas ainda a última, só para a gente fechar com chave de ouro mesmo, aproveitar aqui a tua sabedoria, né? Nossa, não. Pelo menos 4 erros que um líder, na tua opinião, não pode cometer, senão ele vai cometer suicídio. Olha, eu volto a dizer, arrogância. Uma pessoa arrogante é uma pessoa que está com olhos no lugar errado. Segundo erro, muito comum, ele achar que ele é mais importante do que a equipe dele. Ele não é mais importante que a equipe dele, ele talvez seja o menos importante. Né? Terceira coisa é querer liderar pela força e não pelas ideias. Né? Achar que você pode falar coisas que nem você acredita. Né? Você não convence ninguém de uma coisa que você mesmo não se convenceu. Né? E uma quarta questão, assim falando rapidamente, é não ser honesto. Não ser honesto com o grupo. E honesto que eu falo é quando errou, quando acertou. Ser prepotente, né? Quer dizer, aquela história de eu acertei, nós empatamos e você perdeu, isso não funciona, mas não são as palavras, porque as pessoas são muito bacanas e são muito bondosas nas palavras. Né? Palavras vão ao vento. Quem já não ganhou um prêmio, foi lá na frente e falou, eu queria dedicar esse prêmio à minha equipe. Todo mundo fala isso, que é bonito de falar. Mas a pergunta é, a equipe olha para aquele cara e fala, mentiroso esse cara. Ou a equipe fala assim, legal, isso é nosso de verdade. Estou junto com esse cara. Estou junto com esse cara. A equipe sente isso antes das palavras lá no público. Né? A gente precisa ser genuíno. Né? Quer dizer, o cara às vezes pode até brincar, espera só meu, a turma vai dar risada, porque ela sabe que aquilo é brincadeira, porque equipe vem de um contexto. Assim, rapidamente, o que mudou, eu não quero aqui polemizar no futebol, mas o que mudou na seleção brasileira em tão pouco tempo entre o Dunga e o Tite? O Tite não fez mágica em menos de um mês, a gente estava para não classificar, hoje estamos primeiro da chave. Mudou o quê? O time era o mesmo, as pessoas eram as mesmas. O que o Tite mudou? As pessoas começaram a acreditar que era um time. Um time, não 11 jogadores. Separados. Né? A hora que um líder consegue isso, formar um time, e não uma junção de pessoas, aí ele é um líder. Fantástico. Obrigado, gente. Pessoal, as perguntas, vou alinhar aqui com o Ramon para ele poder estar respondendo. Acho que deu gostinho de quero mais aí para todo mundo. Ficar ouvindo o Ramon, já fica aqui a noite inteira. Porque... Mas agradeço, tem muita gente que você citou, com certeza não citou todos, pessoas que têm um carinho absurdo. Né? Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas. Né? Talvez o dia que eu estou falando que eu vou para o conselho e tal, talvez o mais difícil seja esse, é sair dessa convivência com as pessoas. Eu realmente gosto muito de trabalhar, tenho um carinho especial pelas pessoas que passaram pela Fadel, não só das pessoas que estão na Fadel. Foi muito legal, a gente teve, como eu disse, a gente teve a conferência da Fadel agora no final de janeiro, sabe, aquela galera acreditando no mesmo sonho, né? A Cris participou de uma palestra, eu estava muito nervoso, que a gente não tinha ido bem, e eu me lembro que eu falei durante uma hora, né, você estava presente, falei, gente, não adianta eu sonhar sozinho, né, vocês precisam sonhar o meu sonho. E hoje, eu acho que eles nem sonham o meu sonho, eu estou sonhando o sonho dele. Né? Isso é muito bacana, isso talvez seja a parte mais gratificante de uma liderança, de você ter uma empresa. É você ter essa turma, e uma turma volumosa, engajada, pessoas que saíram da Fadel me encontram e falam, puta, como
A Fadel está no meu coração, né? Eu saí da Fadel, a Fadel não saiu de mim. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, essa turma toda que está aí, agradeço muito. Né? Espero contribuir. Teve um momento aqui, porque as mãozinhas aqui, o coraçãozinho fica bombando, né? Curtidas, mas no momento que você falou sobre aquele exemplo do líder, que o cara fala que ele mentiroso, aí bombou. Aqui. Aí, Mas é verdade. Então, aí o pessoal legal. gostou aqui. Mas, gente, gratidão aqui pela participação. Compartilhe esse vídeo, porque dá para a gente continuar respondendo nos próximos dias. Vai ter gostinho de Quero Mais, quem sabe a gente vai ter um segundo convite aqui para o Ramon. É só me convidar que eu venho. E é fácil a gente ficar entrevistando um cara desse, né? Muito aprendizado. E, bom, estamos terminando o programa, agradeço a todos. Ramon, antes de mais nada, muita gratidão por você estar aqui. Prazer. Foi uma experiência incrível, como sempre é quando a gente te encontra. E, pessoal, não percam, porque segunda-feira que vem nós teremos também um outro convidado, que é o Marcos Polo. Ele esteve aqui curtindo a tua entrevista. Ele é uma pessoa que é um diretor de uma empresa inovadora. Então, ele vai falar que só pensar fora da caixa já não funciona mais. Tem que ir além. Então, participe, como vocês participaram hoje. Muita gratidão e nós nos vemos segunda-feira que vem. Pessoal, temos que agradecer a Cinema Decor. Ah, claro, nossos e o charme no detalhe também. E charme no detalhe, essas flores lindas. Mostra aqui essas que flores. Todas as semanas temos flores diferentes, de acordo com a época, de acordo com a semana, de acordo com a artista, né? Ah, nossa artista Denise, um beijo para você. Sempre compondo esse cenário com muita leveza e beleza. Muita gratidão. Lili, gratidão aqui pelo cenário, você está nos apoiando Lili desde o também. início, acreditou na nossa proposta. Gratidão. Beijo para vocês. Cinema Decor aí conosco. Muito E bem. pessoal, no final desse vídeo vai ter um linkzinho que, como é que é? Me explica, eu sempre esqueço dessa história. O linkzinho vocês aceitam, que vocês começam a acompanhar a TV Conexa e receber todas as informações, os lives e toda a programação. É isso aí, diretora? Tô ficando bom, eu vou ficar bom nessa história. Gente, gratidão, obrigado por tudo, fiquem com Deus. Segunda-feira que vem, 8 horas, Marcos Polo, TV Conexa, eu sou Alessandro Rubio, Cristiane Maziero. Ramon Caraz. Gratidão por todos, hein?